no mesmo dia. E a gravação do Pânico, como que foi pra você? Aí do Pânico, pô, foi uma explosão, porque me deu uma visibilidade com o público jovem. E com o público de forma geral. O jornal começou a aumentar a audiência. Porque eu comecei a ficar nos Trend Topics do Twitter com essas histórias e com as participações dos programas. Aí eu fui participando de vários programas. Aí participei a primeira vez do Danilo Gentili, lá no De Noite. Aí eu comecei a circular por alguns programas e a audiência correspondeu. Porque aí todo mundo falou, ó, tô simpatizando, já sei quem é o garoto, vou ligar lá de manhã, vou assistir, vou ver se é diferente mesmo. Furou a bolha. Aí eu comecei, aí o jornal, que a média da emissora era 1,5, 2, na faixa foi pra 3,5 média. Aí começou a dar os primeiros picos de 4, pico de 5, aí começou a virar a faixa. E aí, e grana? Não, nunca Fala, vamos mas nunca foi meu objetivo. Nunca foi? Dinheiro. Mas você ganhava bem nessa época ou não? Não, como nunca foi meu objetivo, eu nunca pleiteei salários e sei que a televisão, eu peguei uma fase da televisão que não é mais a fase de televisão auge, que era salários astronômicos. Exato. Mas isso, há muita injustiça salarial também com profissionais da área. Você não vê a Márcia Goldschmidt? A Márcia Goldschmidt, quando ela estreou no SBT, isso em 98, era auge televisão ali. Verdade. Ela deu 35 de média, venceu o Cacete e Planeta às terças-feiras, quando estrearam Márcia. E sabe quanto ela ganhava? Não. 5 mil mês. Quando o Silvio descobriu isso, demitiu o departamento de recursos humanos inteiro. Ligou pro Sandoval na época, demite o RH inteiro. Isso a Márcia Goldschmidt, o dia que você entrevistar ela, não sei se você já entrevistou. Já vi aqui. Você pode depois perguntar pra ela, e essa história é real. Entendeu? Que doideira. Então esse negócio de salário nunca foi compatível ao resultado, ao sucesso. Olha só. Ainda mais no jornalismo, né? Ai, Europânio. Que loucura. Ah, eles tiraram minha roupa. Eu tive que segurar as minhas calças, porque eles queriam me deixar completamente nu. Pô, pânico, né, cara? Não, e cá pra nós. Sabe como olha foi essa busanfa, velho. E deixa eu até traduzir como que foi isso. Eles chegaram pra mim e falaram, Dudu, nós vamos te entrevistar. Aí eu falei, opa, legal, né? Entrevistado pelo Pânico, legal. Aí eles marcaram no alto de uma laje de uma casa. Beleza. Aí tinha umas moças dançando samba com o top, né? Sei. Aí me colocaram lá no meio. Não, tava normal, com a camisa. Tá. Camisa social, uma calça. Comecei a dar entrevista, eles falando da Maísa, do episódio, que foi bem logo na sequência. De repente, eu achei que terminou a entrevista. Aí eles, não, a gente terminou essa parte, mas lá embaixo... Aí eu vi um ônibus na frente do local, ônibus preto, todo insufilmado. Aí eles me colocam dentro desse ônibus, falavam, vamos gravar uma segunda parte aqui da entrevista. De repente, dentro do ônibus, aparece mais mulheres, e o Bola e mais acho que era o Daniel Zuckerman, lá me entrevistando. Aí me fantasiaram de Batman e tal, e nós fomos fazer take. Aí eu entrei na deles. Isso que é legal, que você entrou na deles. Eles queriam o show televisivo, que já tinham feito com o Boechat. O famoso rendeu o bloco. Rendeu o bloco. Aí levaram o Ricardo Boechat pra praia. E me colocaram nessa situação. Aí, de repente, o ônibus, eu penso, terminou no ônibus. Não, eles param em frente a uma danceteria. Aí vem 4 caras assim, segurando um tablado, igual de rei, assim. Sei. Me colocam sentado naquele tablado e me levam assim, igual o Aladim, assim, lá pra dentro do negócio. É o ônibus aí. Aí, de repente, lá dentro, ele tinha mulheres do polidense, aquela coisa. Era anão, mulher. Gostosa palavra. Não, era uma loucura, o carnaval. Aí, de repente, nessa zona toda aí, literalmente. Aí eles em volta do seu mamilo desenharam o negócio ou é só. É batom, acho que é batom. Passaram batom ali. Foi uma loucura isso aí. Porque eu entrei na deles. Eu falei assim, pô, eles querem o show televisivo. Vamos lá em frente. Eu fui feito pra dar audiência. Deve ter dado um ibope. Não, aí nós fizemos um acordo. Eu falei, vocês vão exibir a matéria. Eu fiz o que vocês queriam. Aí eles falaram, em contrapartida, calma, Dudu. Você vai apresentar o Pânico nesse dia. Aí o que aconteceu? O Emílio abandonou o programa no início, no primeiro bloco. Porra. E falou, quer saber de uma coisa? É o Dudu que vai comandar o programa. Cara, não lembrava disso. E aí o Nassa, o Marcelo Nascimento, falou assim, que era o diretor da época, falou, se tiver bem, a gente mantém você até o final. Se não, Emílio, dá uma desculpa e volta. Beleza. Aí comecei, chamando um VT atrás do outro. De repente eu ouço aqui. Estamos em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Trend Topics. E estamos em terceiro lugar, já virando 6 pontos. E era numa fase que o Pânico tava sofrendo com encrenca. Ficava dando 4. Tava já tomando. Aí começou a dar 6. Aí eles estamos em terceiro lugar, estamos vencendo o Domingo Espetacular. Só estamos perdendo pro Silvio e pro Fantástico. Porra. E foi.
E nesse dia nós ficamos em 70 minutos em terceiro lugar de audiência. Chegamos a bater a vice-liderança nos minutos finais do programa. E eu ainda encerrei o programa em cima da bancada da apresentação. Cada foto é melhor que a outra, mano. Olha só que loucura. O que a gente não faz por audiência? Muito obrigado por essas fotos. O que a gente não faz por audiência? Essa televisão, cara, eu vou te falar uma coisa. Não, essa não volta mais, cara. Essa não volta. Não volta mais. Não vai ter. Agora, daqui pra frente, né, ô Kratos, isso daí não volta mais. Eu era tão magro, ó, que meu relógio descia lá no... Lá no... relógio tá lá no cotovelo. Olha o bracinho dele, cara. Você vê que loucura. Essa TV acabou, esquece. Essa TV foi pro espaço. Me comparava nessa época a um ator pornô, porque eu parecia o Jorge Del Nino. Depois você acha a foto do Jorge Del Nino. Cuidado com a foto que você vai colocar. Não, é foto com roupa dele. É. Aí eu faço... Aí, em contrapartida, tive a oportunidade de apresentar o meu primeiro programa de entretenimento em cadeia nacional. Que doideira. E na época... E uma adrenalina doida, né, cara? Adrenalina doida. E eu me lembro que tinha o Pânico 3.0. Então, eu rodava um VT, depois. Eu ia lá pro estúdio paralelo, ficava no 3.0 com o Lucas Selfie e tal, aquela turma. Aí foi aquela festa toda. E eu encerrei o Pânico nesse dia, em segundo lugar de audiência, em cima da bancada, falando, gente, até daqui a pouco, 6 da manhã, no Primeiro Impacto. Já chamando. Já chamei. Então, ajudei a divulgar. E foi realmente... Aí, o ator, ó. Parece? Na época nada parecia. A ver, não, assim, é branco do olho e o branco da pele. Mas o pessoal na internet fala que parece. Não hoje, né? Mas na época talvez. Kratos, de 0 a 10, qual é o nível de semelhança? 3. 3. Cara, que doideira foi isso. Mas você lembra? Você tava bêbado? Não, aquilo foi show televisivo. Não. No ônibus. Não, aquilo foi show televisivo. Aquele negócio. Você tava total. Todo mundo achou. Que é o show televisivo. Claro, você entra na igual parada. Os testes de fidelidade da vida. Claro. Entendeu? Tudo aquela coisa. Show televisivo, pra fazer o entretenimento das pessoas. Aí, de repente, eu nunca fui de beber. As pessoas, depois disso, começaram a achar que eu era o jovem, irresponsável, bêbado, drogado. Nunca nem experimentei droga na minha vida. Pra você ter uma ideia. Então, e quem me conhece na lida mesmo, sabe que eu não sou de mas beber embriagar. Não, socialmente. Mas não nada de se embriagar, nada. Nunca dei PT. Você tem uma ideia. Não sei o que é passar mal com bebida alcoólica. Aí, de repente... Faço esse show televisivo, apresento o Pânico. Você não parece aquele ator, mas, cara, coloca a foto do Mr. Bean. Tem hora que eu olhei pra ele aqui e pareceu o Mr. Bean. Mr. Bean, que é um fenômeno da televisão. Eu gosto do Mr. Bean. Porra, é engraçado pra caramba. A Band parou de exibir. Aí depois disso, mas, o Pânico... Na segunda foi bem a audiência do programa? Foi. Já tava indo muito bem com essas situações. E o Silvio... Aí o Pânico me chamou pra fazer o domingo seguinte. Ah, é? Eles iam lançar a Banheira do Dudu. Iam fazer. Eu tinha programado, tudo direitinho. Do Dudu. Aí eu pedi autorização ao Silvio, fui pessoalmente, falei, Silvio, ó, fiz o Pânico. Ele falou, não, faz o que você quiser. Você também pegou a foto também, que, pô, nada a ver, né, velho? Aí eles falaram assim, o Silvio falou assim, faz o que você quiser, que aí vai. Se achar que deve ir, vai. Aí eu falei, então vou. Aí de repente... Mas é tipo aquela quando você fala pra sua mulher... Vou sair com os amigos. Não, ele falou num tom tipo... Foi tipo de boa? Porque ela fala, faz o que você quiser, mas não é pra ir? Não, ele falou vai. Ele falou vai. Ele tinha uma relação boa com o Pânico, né? Tinha. E ele viu que também era bom pra mim, bom pra emissora, porque ajudava a divulgar o jornal. Entendi. Entendeu? Se é outro diretor olhando, falava, não pegou bem. Entendi. Mas o Silvio vê muito mais à frente. Claro. E sabe que ali era a divulgação. Aí, de repente, a direção me chama e fala, ó, Dudu... Tá resvalando muito no jornalismo essas questões e tal, é melhor você não ir. Já conversei com o Silvio pra voltar atrás na situação e tal, então... Aí eu entendi a ideia e falei, então tá bom. Então você não... Aí não foi... Aí o Pânico fez uma... Aí a NASA falou assim, então vamos fazer o seguinte, você tá proibido de vir, nós vamos disfarçar você e você vai ficar o diretor do Pânico na época. Ah, já não era? Já era o NASA? Já era o Marcelo Nascimento. Tá. Já era o Marcelo Nascimento. Ele era o terceiro ou quarto diretor. Exato. Aí depois... Aí eu me lembro, isso talvez ninguém saiba, né? Mas saiu na mídia na época, em alguns sites, mas acho que a grande maioria não sabe. Aí eu fui proibido de aparecer o Pânico. Aí o diretor falou, não, nós vamos te disfarçar, você fica atrás do Emílio na plateia. E aí foi. Aí eu Cara, eu acho que eu ouvi esse papo e não acreditava. É verdade isso, cara. Teve isso. Coisas de Pânico, né? Desafiadora coisa. Total. E você ficou de quê? Fantasia do quê? Não, eles botaram um óculos, um boné, uma roupa bem diferente em mim e tal. E você ficou lá? Fiquei lá. E botaram bem atrás do Emílio pra aparecer o tempo todo.
Mas aí foi tranquilo, aí foi uma participação. Você acha que tem a ver mesmo você não poder ir por causa de jornalismo? Jornalista não pode misturar? Eles estavam com essa questão toda. Você concorda com isso ou não? William Bonner, por exemplo. Não, o Silvio sempre me deixou claro, ele até uma época falou, olha, Dudu, o Celso Portiolli apresentaria tão bem o Jornal Nacional, tão bem quanto o William Bonner, o Jornal Nacional. Porque você tendo uma boa voz, uma boa comunicação, o jornalista, muitos desses de bancada, é mais leitor de TP do que qualquer outra coisa. Isso foi o Silvio que falou. Então era a visão do Silvio. Tem essa visão, né, de que... Exato. Não, porque uma coisa é uma coisa. Você está fazendo jornal, uma coisa. Você está com uma linha, um perfil, uma personalidade. No entretenimento já é outra. Total. Então você tem como... Isso mostra até o talento da pessoa, que é versátil. Que não fica só polida ou limitada a uma coisa só. Mas eu acho que lá na Globo o cara não pode nem fazer publicidade, o cara que apresenta o jornal. Agora tá mais maleável. Antigamente não podia de jeito nenhum. Ainda tem as suas restrições, mas se mudou muito isso. Porque... Se mudou muito. Porque eles acham que o público também é muito idiota, né? O cara, se o William Bonner vender alguma coisa, o cara vai comprar porque acredita em tudo que o William Bonner falar. Sei lá, cara, não é assim também, né? Não é assim também. Aí eu sei que a audiência foi correspondendo, foi muito bom pra gente. E aí? O jornal foi subindo, não só de audiência, foi tendo faturamento. Eu comecei no jornal com 2 horas de duração, acabou tendo 7 horas de duração no total. Exatamente. A gente entrava... Você ficava 7 horas... Não ficava 7 horas no ar, porque ficava cansativo ficar com a mesma pessoa. Claro. Então nós dividimos em 2. Era eu e o Marcão do Povo, uma época. Começava o jornal às... Uma época, 6 da manhã e até 1 da tarde. Tá. Aí depois teve épocas em que teve grandes protestos em São Paulo, factual acontecendo. Sei. Aí esticava até 2:30 da tarde. Sei. Teve épocas que a gente começou a entrar 4 da manhã. E aí é gostoso você ouvir no ponto eletrônico o seguinte: segura aí que nós estamos em primeiro lugar. Aí o papo mudou, porque a gente estava batalhando por um segundo lugar e estava conseguindo o segundo lugar. A concorrente... Chegaram a bater em primeiro? A concorrente trocou de apresentador umas 8 vezes. Chegou a contratar editor-chefe nosso. Chegou a mudar de apresentador, trouxe cara que tava bombando em afiliada pra tentar em São Paulo, não foi. Porra. Tentou mudar a âncora que já tava muito antigo. Então foi fazendo muita mudança. A concorrência que tinha uma estrutura muito maior que a nossa. Mas a gente conseguiu mudar o hábito e fazer o nosso arroz e feijão bem feito. Porque engana-se quem pensa em televisão, que às vezes você precisa de um cenário astronômico pra mostrar que... Não. Às vezes não. Às vezes não. E o teu contrato era o quê? Vale mais o conteúdo, é igual um presente. A caixa pode ser linda, se dentro não tiver conteúdo... Tanto é que... E eu me preocupava muito com isso, sabe? É que a internet hoje em dia tá batendo televisão, né? Eu não era o cara que só chegava pra apresentar. No começo eu fazia isso porque eu não tinha consciência de que eu podia colaborar também com a questão do conteúdo. Depois que eu fui entendendo isso, eu fui colaborando com a parte do conteúdo. Então eu chegava antes do jornal, mesmo sendo horários bem cedos, mas aí eu já tinha acostumado naquela rotina de dormir durante o dia e ficar madrugada e manhã acordado. Então eu chegava lá 2:30 da madrugada, 4 horas o jornal entrava no ar ou às 6 da manhã. Então aí eu pegava tudo o material que chegava das afiliadas, assistia, não ao pé da letra, de dar play e deixar 3 minutos de VT rodar, não. Eu já ia passando pra ver se VT tem imagens relevantes, o circuito tá bom, vou pegar, vou anotar. De repente... E faz diferença, né? Essa matéria aqui, ó, não tem tanta imagem, mas o assunto é bom. É o cara que matava pessoas pra rechear com carne humana coxinha. E tinha isso mesmo? Tinha essas histórias. Aí você fala assim, ó, não tem imagem, mas a história vale, então vamos dar essa. Então a gente fazia, eu no caso, fazia uma seleção, depois passava com a minha editora-chefe, ó, Mari, tira isso aqui, ó, esse VT tá muito ruim. Vamos deixar ele só se precisar, esse aqui tá bom. Tal. E fazia, depois que o jornal terminava, um pedido para as afiliadas. Eu assistia alguns programas de algumas afiliadas e fazia o pedido das matérias, que eu via que era com matérias boas. Porque não todas as afiliadas, mas 1 ou 2 que eu assistia, colocava esse conteúdo no YouTube. Transmitia os jornais ao vivo. Então eu terminava o meu, via as matérias que interessavam, anotava e pedia pra rede no dia seguinte eu estar com aquelas matérias para eu também exibir. Então eu ia fazendo as estratégias de break, isso eu fiz desde o primeiro programa, de implementar a estratégia de break, de audiência, eu ficava muito conectado nisso, porque eu tinha responsabilidade. Eu convivi com diretores que falavam assim, não veio Ibope não, porque se o dia que tiver mal você vai ficar baixo astral. Pô, a emissora paga tão caro num método ali para medir a audiência e você vai desperdiçar aquilo falando, não, vou ficar mal ou bem. Claro que quando você tá bem, você fica feliz, mas quando tá mal, por que foi mal? Vamos ver onde a gente errou. Não, porque a concorrência hoje, o factual foi para ela. Não,
Aí eu tentava entender. E assim, não era sempre histórias muito fortes que iam dar ibope. Às vezes você trazia imagens, por exemplo, de cachorro sendo maltratado, aquela coisa e tal. É uma imagem forte. Aí o cara fala, é forte, vai dar ibope. Não, você colocava no ar, caía. Então, você tinha que saber lidar com aquilo e entender o termômetro. E a gente foi difícil a gente conquistar o hábito. Mas tem uma lógica mesmo? Ou é, às vezes... Não, às vezes você não entende. Cara, você coloca e fala, cara, como que deu o áudio? Exato. É porque depende de vários fatores, né? Quando você lida com jornal, por exemplo, a gente tinha as 3 principais emissoras, SBT, Globo e Record, com jornalismo na faixa. Então, até mudar o hábito, sabe o que acontecia? Quando tinha um grande fato em São Paulo, uma enchente de manhã, o cara ia pra onde? Pra Record. Por quê? Porque já tinha na cabeça, não, a Record, quando é factual assim... é a melhor pra ver. É ela que vai dar. Depois a gente conseguiu mudar isso. Tá. Porque aí, sempre que acontecia tragédia, era o dia que a concorrência ia bem. Aí a gente começou a mudar isso pra mostrar que a gente também dava o factual. E aí, de repente, a coisa mudou. Entendi.